Fala guerreiros, como vocês estão? Renan aqui na área do Reino dos Mangás e hoje eu trouxe o review do capítulo 654 para vocês numa velocidade bem legal, já que dessa vez a Manga Livre aí bateu o recorde positivo com o capítulo saindo um pouquinho mais cedo nesta terça-feira. Bom, o capítulo começa com páginas coloridas, dessa vez página colorida, em comemoração aí ao anúncio do volume 59 que vem aí. Se Kingdom manter o mesmo ritmo de vendas aí de 800 mil por volume, um pouquinho mais, Kingdom pela primeira vez pode bater One Piece nas vendas anuais. Esperar para ver. O capítulo hoje está recheado de coisas, então se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho para ficar por dentro das notificações e vem com a gente que conteúdo aqui não falta. Capítulo 654, titulado Não Somos de Shu. Bom, esse capítulo aí vai começar daquele jeito, com flashback do Manu, e esse nome aí, Não Somos de Shu, nos remete ao quê? Remete ao Tou, lá no capítulo 651, comentando que eles são grandes generais de reinos caídos. Mas que reinos serão esses? Eu fiz uma pesquisa aí, fiz um levantamento e tá muito difícil achar quais são os pequenos reinos caídos para Shu. Eu não sei se é falta de informação ou se o Hara que deu uma mexidinha na história, mas ao que indica, o último estado que caiu para Shu foi o estado de Lu, em 249 a.C. Então, nesse período aí, quase não teve assim informações de reinos caídos. O último antes de Lu foi o E, que foi lá em 320, 330, ou seja, era praticamente impossível esses generais terem feito parte de Ue. Então provavelmente eles são, ou algum é de Lu e de outros reinos aí caídos nesse período. E o Jukou vai falar um pouquinho mais pra frente nesse capítulo que eles tinham dezenas de milhares de homens, esses reinos caídos. Ou seja, tem aí gente pra dedéu que acabou perdendo para Shu e sendo anexado. Bom, continuando, tem aí um flashback rapidinho do Manu, né? Esse flashback provavelmente mostra um dos reinos caídos, o dele no caso, né? Então é esperar para ver o que o Hara nos aguarda, o que ele nos espera. Já no início da ação, nós observamos aí que o Wei segue no ataque, ali um ataque totalmente fulminante, bem rápido, com seus 3 generais indo para o ataque, entre eles o Ryu-Han. O Ryu-Han tá fazendo uma boa ofensiva pelo lado direito ali de Wei, avançando, apertando. A gente percebe que quem tá fazendo linha de frente para segurar o Wei é o Genu, com 3 das suas tropas, então provavelmente ele deve ter, como ele tem 30 mil homens, provavelmente deve ser 3 tropas de 10 mil mais ou menos, enquanto o Hakurei está atrás dando suporte ali através das flechas, já que a maior parte do seu exército deve ser composto de arqueiros e também alguns lanceiros para defender, mais ou menos isso. Bom, o que a gente vê na sequência é que Shu já está praticamente tendo a sua primeira linha sendo massacrada por isso, e aí o Jukou já começa a observar o campo de batalha, se dá para movimentar alguma coisa ou não. Em um primeiro momento, o Hakurei lança uma rajada de flechas, né, com seus arqueiros, para dar uma proteção, principalmente aí por causa desse ataque do Ryu-Han, que está dando uma boa derrubada no seu exército. Só que isso acaba dando brecha para quê? Para que o Bakai e para que o Junei continuem os seus avanços, destruindo essa primeira linha de Shu. É importante observar que o Jukou tá achando incrível essa batalha, porque a gente viu aí no comecinho que ele tava bem desanimado, não tava achando grandes coisas, né? E agora ele tá com aquele sorrisão de emoção do último capítulo, feliz da vida que conseguiu, teoricamente, um adversário aí legal para batalhar. Só que aí ele ainda acha que tá tudo sob controle e avisa que vai deixar o Genu aí manter aí os seus homens do jeito que ele preferir e não acaba interferindo nesse primeiro momento. Wei continua atacando, continua fazendo seu avanço e aí a gente já parte para uma conversa lá no QG do Gorohei, o QG de Wei. A primeira coisa que chama atenção é o Gorohei falando, né, que Kim deveria ter mandado para essa missão um estrategista talvez até melhor que o Mou, que não estava dando conta aparentemente. Então o ideal seria o Shohei-kun. Ele fala que Kim não está conseguindo avançar tão bem porque o avanço do Gorohei, o único que ele diz ali que seria páreo ou que seria parecido é o avanço ofensivo do Hiboku.
Então a gente percebe ali uma certa prepotência ou uma certa verdade demais ao criticar o pequeno Moke, que realmente o pequeno Moke até agora não mostrou para o que veio nessa batalha. Vamos aguardar, que eu acho que o Moke não vai ser de jogar fora não vai vir só para passar vergonha aqui. Só que nessa sequência também, ele começa a ver que mesmo Kim ficando para trás, de repente Kim começa a alcançar a mesma velocidade de avanço de Wei. Por quê? Porque Kim tem duas peças muito importantes nessa batalha, que são os dois grandes generais, Tou e Moubo. Ele avisa que o Moubo tem uma força bruta excelente, que é responsável, né, de mudar o campo de batalha. Lembrando que o Shohei-kun já falou, né, que às vezes a força é o suficiente para quebrar estratégias, e o Moubo é a prova disso. Só que tem outro cara que ele também observa que também é um problema, que é o Tou, porque o Tou tem uma mente totalmente brilhante, a gente já viu isso, e também não é de se jogar fora em questão de força, ele é muito forte, muito ágil principalmente. E ele, como o Moubo, são generais, grandes generais, que puxam as vanguardas, eles estão sempre na linha de frente, eles não se escondem. E isso é o suficiente para Kim equilibrar então as ações até ali. Cara, quase deixei de citar uma coisa aqui que eu achei muito foda. Vocês perceberam que o Go-Homei fala que os dois adversários que ele vai ter daqui 3 anos principais são os dois grandes generais? Só que aí vem a questão, vai chegar a 3 anos? Go-Homei vai ficar vivo até lá? Tou e Moubo vão ficar vivos até lá? Eu acho que ele tá antecipando as jogadas como um bom estrategista, né? Mas tem pano pra manga nessa história aí, galera. E aí, nesse momento, agora com o Kim também pressionando, avançando, Jukuo começa a observar que tá chegando bastante relatório, né? E com toda aquela calma do mundo, ele dá duas ordens. Manda 1000 homens para dar suporte ao Genu e o resto, teoricamente, se ele tinha um QG de 10.000, talvez ele tenha mandado quase boa parte para ajudar o Koyoku lá no ataque também. E aí, meus caros, a gente vê por que tinha toda aquela calma. Quando chega esse segundo batalhão aí, essas forças vindo do Jukuo dando um auxílio, a gente vê que são tropas de elite. E são tropas de elite que eram do Man-U e do Genu. Essas tropas de elite, elas têm uma força extraordinária, é absurdo o que eles chegam e fazem quando eles chegam no campo de batalha. E isso explica aí essa calma e por que ele está tão confiante ainda nessa batalha. A gente consegue ver aí essa diferença absurda de forças, porque esses homens de elite, quando eles chegam, eles acabam destroçando o adversário, não deixando muita margem, digamos assim, para um contra-ataque, porque eles ali conseguem destruir numa velocidade estupenda. E aí o Jukuo vai pegar essa brecha e começa a explicar ali meio que para os seus homens, mas na verdade a gente sabe ali que é o Hara tentando explicar para nós, leitores, o que está acontecendo, por que esses homens são tão fortes. Primeiro, né, a gente tem aquela conversinha básica que já rolou aqui no mangá algumas vezes, que os homens de Shu têm uma força maior do que os outros estados, fazendo aquelas comparações que um comandante de 1000 homens é equivalente a um general, né, de outros estados. E aqui a gente vê mais ou menos isso, porque a força deles é absurda. E ele diz que eles são tão fortes assim devido aos anos e anos de batalhas que eles tiveram. Apesar dos seus reinos terem caído, eles enfrentaram diversas vezes Shu nesse período. Inclusive, ele fala que enfrentaram o Kamei algumas vezes. Se a gente for fazer uma relação, que o Moubo derrotou o Kamei numa batalha super equilibrada e esses de Juku já enfrentaram Kamei outras vezes e estão vivos para contarem a história, levando em conta que o Genu, o 101 e o Manu são generais porradeiros, são de briga e estão ali vivos, sinal de que eles têm força similar ao Kamei. Se é mais, se é menos, a gente não sabe ainda, mas agora começa a fazer sentido porque eles estão aí, principalmente o 101 e o Manu, tão animados em enfrentar o Moubo, provavelmente para testarem as suas forças. E o Jukuo também explica que seus reinos foram dizimados, mas Shu percebeu as suas existências e deixaram eles ficarem vivos, os recrutando. O que eu consigo pegar disso? Provavelmente Shu não conseguiu derrotar eles marcialmente, mas sim em cima de estratégias, de táticas, como tirar o território deles, esmagando eles provavelmente dentro de um castelo, dentro de uma muralha, e tirando seus modos de alimentação, de plantação, né? Então acabaram conquistando devido a isso.
E aproveitando da força deles, já que eles não conseguiram derrotar marcialmente, devem ter entrado em alguns termos, alguns combinados, a rendição, para que eles continuassem servindo Shu, né? E tivessem o seu povo ali mantido vivo. É mais ou menos o que eu consigo imaginar. E meu amigo, chegamos nas últimas páginas e temos mais surpresas. Vocês lembram lá do Bakai no início do capítulo que ele falou que ia causar uma tempestade, né? Pois não. A tempestade do qual ele se referia, ele não causou, ele foi causado. Porque bastou o Gnu fazer um avanço rápido que meu colega, meu guerreiro do céu, não sobrou nada do nosso querido Bakai. Não deu nem para contar a história dele, nem teorizar um pouquinho sobre ele. Parecia visualmente ser o mais forte desses homens de Wei, tirando o Hanbihako, né, daqueles 3 apresentados, mas não foi o suficiente, porque bastou um golpe rápido e ele teve, né, a cabeça decepada. O que me deixa um pouco chateado, porque essa fama dos generais de Wei tá ficando complicado. Vocês lembram do Shuki, do Maki, do Kyugin, todos os generais aí que morreram assim, sem mostrar praticamente nada, e acaba decepcionando um pouco esses generais de Wei, né? Os Dragões de Fogo, que são as grandes lendas, também tivemos o Heiyou, que acabou decepcionando um pouco. Então vamos aguardar o que esses outros dois têm a dizer, têm a mostrar, porque senão, meu amigo Goromei, não adianta nada você ter 70 mil se os seus generais caem assim tão fácil. Eu tô achando que com isso aquela vantagem já tá diminuindo, já tá equilibrado as coisas novamente. E será que o menino Shin vai vir? Vai aparecer? Eu não me lembro quando que o Shin ficou tanto tempo longe das páginas de Kingdom. Então provavelmente pode ser que ele acabe aparecendo aí para fazer uma participação. O capítulo foi bem pegado, o próximo só vem dia 1º de outubro, então vamos ficar um pouquinho sem. Aqui no canal, para a gente não ficar sem conteúdo de Kingdom, vai vir a Tier List com 80 personagens, então não perca, vai ser dividido em 2 partes, eu fiz em colaboração com meu amigo GC lá do canal Kingdom BR. Então fiquem por dentro, se você ainda não ativou o sininho, tá esperando o quê, homem? Ativa aí para ser parte aqui do reino. A nossa unidade já passou de 1000 homens e vamos em frente, que atrás vem gente.